Suas mãos são sujas, não toque no meu filho. Ele gritou ao batizado no humilhado. Minhas mãos, que sempre deu carinho, eram agora sujas. A dor foi imensa, mas minha resposta não demoraria a chegar. Minhas mãos tremiam quando estendi os braços para segurar meu neto pela primeira vez. Não de nervosismo, não de emoção pura. Tremiam, porque naquele segundo que parecia eterno, meu filho André segurou meu pulso com força e disse, na frente de todos os convidados do batizado: Mãe, por favor, suas mãos são de cozinheira. Estão sujas, cheias de germes. Deixe a Patrícia ou a babá pegarem o Gabriel. O mundo parou. Juro que ouvi o silêncio gritar dentro de mim. Os cochichos começaram baixinho, como um zunido de mosquito que vai crescendo até virar um enxame. Senti meu rosto queimar. Minhas mãos, que eu havia lavado 3 vezes antes de sair de casa, que eu havia perfumado com creme de lavanda, que eu tremia de ansiedade para tocar aquela criaturinha rosada que era meu neto, meu sangue, ficaram suspensas no ar, vazias, rejeitadas. Patrícia, na hora, pegou o bebê dos braços da babá com um sorriso que eu conhecia bem, aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma batalha silenciosa. Ela não precisou dizer nada. O olhar dela disse tudo. Viu? Você não serve nem para isso. Antes de eu continuar te contando o que aconteceu depois daquele dia que partiu meu coração ao meio, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que as pessoas que você mais ama te tratam como se você não tivesse valor? E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Histórias de gente real, de dor real, mas também de recomeço. Eu sou Lúcia. Tenho 68 anos e passei a vida inteira com as mãos na massa. Literalmente. Meu restaurante, o Sabor da Vovó, é um lugar simples, de comida caseira, daquelas que aquecem a alma. Estrogonofe cremoso, feijoada aos sábados, bolo de cenoura com cobertura de chocolate que derrete na boca. Nada sofisticado, nada gourmet. Só amor servido em cada prato. Foi com esse restaurante que eu criei meu filho sozinho, depois que meu marido morreu há 15 anos. André tinha 27 quando ficamos só nós dois. Eu prometi a mim mesma, chorando sobre o caixão do meu Antônio, que daria ao nosso filho tudo o que ele merecia. Tudo. E eu dei. Meu Deus, como eu dei. Madrugadas inteiras preparando marmitas para vender no almoço. Fins de semana sem descanso. Dores nas costas que eu ignorava com uma compressa quente e seguia trabalhando. Minhas mãos ficaram calejadas, as unhas sempre curtas, a pele ressecada de tanto lavar louça e descascar legumes. Mas eu não ligava. Cada ruga nessas mãos era uma prova do meu amor por André. Cada calo era uma medalha de honra. Meu filho estudou nas melhores escolas particulares da cidade. Fez faculdade de gastronomia, aquelas caras, com intercâmbio na Europa. Voltou falando em alta cozinha, em experiência gastronômica, em desconstrução de sabores. Eu não entendia metade do que ele dizia, mas meu peito estufava de orgulho. Meu menino era chefe, um chefe de verdade. Não uma cozinheira de marmitex como eu. Foi há 3 anos que André veio com a Patrícia me pedir dinheiro para abrir o restaurante dele. O Fusion. Até o nome eu achava bonito, mesmo sem entender direito o que significava. Eles sentaram na minha mesa, aqui no Sabor da Vovó, num domingo à noite depois que fechei. Patrícia estava linda, toda arrumada, com um vestido que devia custar mais que meu aluguel. André usava aquela camisa social azul que eu dei de presente no aniversário dele. Os olhos dele brilhavam como quando era criança e pedia para lamber a tigela de bolo. Mãe, é o sonho da minha vida, ele disse pegando minha mão. Aquelas mesmas mãos que ele rejeitaria 3 anos depois. Um restaurante de verdade, comida contemporânea, um lugar onde eu possa mostrar tudo o que aprendi. Mas eu preciso de um capital inicial, um empurrão. Patrícia completou, com aquele jeito doce que ela tinha quando queria alguma coisa. Dona Lúcia, a senhora seria uma espécie de sócia honorária, uma investidora no futuro do André, no futuro da nossa família. Futuro da nossa família. Essas palavras mexeram comigo. Eu tinha um terreno que o Antônio deixou, lá nos fundos da cidade.
Não era grande coisa, mas valia um bom dinheiro. E tinha minhas economias. Anos e anos juntando cada centavo, guardado para minha velhice, para emergências, para o caso de um restaurante quebrar um dia. Eu olhei para meu filho e vi aquele menino de 7 anos que tinha me abraçado chorando no funeral do pai, dizendo que ia cuidar de mim quando crescesse. Quanto você precisa? Eu perguntei. Eu vendi o terreno, esvaziei a poupança. Peguei até um empréstimo pequeno no banco, usando o sabor da vovó como garantia. Foram quase 300 mil reais. Todo o dinheiro que eu tinha no ouro, mais um pouco que eu não tinha. Entreguei a André e Patrícia com as mãos tremendo, não de medo, mas de alegria. Meu filho ia realizar o sonho dele. Eu ia ser sócia honorária. Ia ter meu nome em algum lugar daquele restaurante chique. O Fusion abriu com uma festa linda. Luzes brancas penduradas no teto, mesas de madeira clara, cadeiras estofadas, taças de cristal. Tudo muito moderno, muito clean, como diziam. Eu cheguei cedo com meu vestido de festa azul marinho, o melhor que eu tinha. André me deu um abraço rápido na porta e disse: Mãe, você veio. Que bom. Olha, hoje vai estar cheio de imprensa, de influenciadores digitais, pessoas importantes. Fica à vontade, mas não precisa ficar até o fim se cansar, tá? Sei que a senhora acorda cedo. Na hora, eu achei que ele estava sendo carinhoso, preocupado comigo. Só percebi depois que era a primeira vez que ele me empurrava para os bastidores. Fiquei ali num cantinho, vendo as pessoas elegantes chegarem, rindo alto, tirando fotos. Ninguém me apresentou como sócia honorária. Ninguém me agradeceu. Eu era só a senhora de azul marinho no canto, com as mãos entrelaçadas no colo, sorrindo para ninguém. E você? O que faria se seu filho te tratasse como uma estranha no dia mais importante da vida dele? As coisas foram mudando devagar, tão devagar que eu nem percebi no começo. André parou de almoçar comigo aos domingos. Mãe, domingo é o dia mais cheio no Fusion. Você entende, né? Parou de atender minhas ligações. Desculpa, estava ocupado com os fornecedores. Parou de aparecer no sabor da vovó. Aquele lugar me dá nostalgia demais, mãe. Prefiro evitar. Nostalgia. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. O restaurante que pagou seus estudos, sua roupa, sua comida durante 27 anos, agora dava nostalgia. Como se fosse um passado ruim que ele quisesse esquecer. Patrícia foi ficando mais distante também. Antes ela me ligava pedindo receitas, perguntando como fazer um molho, um tempero. Depois, parou. Quando eu ligava para convidar os dois para jantar, ela atendia com aquela voz doce. Ai, dona Lúcia, que pena. A gente está tão corrido, mas logo a gente marca, sim. Nunca marcávamos. Um dia eu fui ao Fusion sem avisar. Era uma quinta-feira à noite, movimento médio. Entrei pela porta principal, querendo surpreender meu filho. Talvez comer alguma coisa daqueles pratos bonitos que ele postava nas redes sociais. A recepcionista, uma menina jovem de cabelo preso, me olhou de cima a baixo. Meu casaco de lã, minha bolsa velha, meu sapato baixo confortável. Ela meio que sorriu, mas não foi um sorriso verdadeiro. A senhora tem reserva? Não, mas eu sou mãe do André, do chefe. O sorriso dela congelou. Ah, deixa eu chamar ele. André apareceu da cozinha com aquele avental preto estiloso, o cabelo preso num coque. Quando me viu, a expressão dele foi de susto, constrangimento. Mãe, o que faz aqui? Vim te ver, filho. Comer alguma coisa, conhecer melhor o restaurante. Ele olhou em volta, nervoso. Olha, hoje não é um bom dia. Está lotado, tô super atarefado. Por que você não volta outro dia? Liga antes, aí eu reservo uma mesa legal para você. Eu devia ter percebido ali. Devia ter visto que ele estava com vergonha de mim. Mas eu era cega. Cega de amor de mim. Tudo bem, filho. Então eu volto outro dia. Me liga quando tiver um tempinho, tá? Ele me deu um beijo na testa, rápido, e voltou para a cozinha. Eu fiquei ali parada, sentindo as pessoas me olharem. A recepcionista mexia no computador, fingindo estar ocupada. Eu saí devagar, com as pernas pesadas, o coração apertado. Alguma coisa estava errada, mas eu não queria ver. Foi quando Gabriel nasceu que eu achei que tudo ia melhorar. Um neto,
Uma nova chance de ter minha família perto de mim de novo. Patrícia ficou grávida e André me ligou, animado, para contar. Mãe, você vai ser vovó. Você acredita? Eu chorei tanto naquele dia. Chorei de alegria. Finalmente, algo que ia nos unir de novo. Durante a gravidez, eu tentei estar presente. Comprei roupinhas, fraldas, ofereci ajuda. Mãe, obrigado, mas a gente já tem tudo. A Patrícia fez um chá de bebê com as amigas dela. Foi tudo muito certinho. Chá de bebê que eu não fui convidada. Mas tudo bem, pensei. Eu sou de outra geração. Eles têm o círculo deles. Gabriel nasceu numa terça-feira de manhã. André me mandou uma foto pelo celular. Um bebê perfeito, rosadinho, com uma touquinha azul. Nasceu em 3,1. Está tudo bem. Eu quis correr para o hospital, mas André disse que Patrícia estava cansada, que era melhor eu ir outro dia. Foi 3 dias depois. Levei um macacão amarelo que eu mesma bordei o nome Gabriel, com linha azul. Patrícia agradeceu, mas nem tirou o macacão da sacola. Colocou no canto e continuou mexendo no celular. Eu olhei para o neto no berço. Ele dormia tão tranquilo, tão pequeno, tão perfeito. Estendi a mão para tocar o rostinho dele e Patrícia falou sem tirar os olhos do celular. Dona Lúcia, é melhor não tocar muito. O sistema imunológico dele ainda está se formando. Eu recuei. Sistema imunológico. Claro. Eu entendo. Sou mãe, já passei por isso. Mas alguma coisa no jeito que ela falou me incomodou. Como se minhas mãos fossem sujas. Como se eu fosse um perigo. O batizado foi marcado para 2 meses depois. Patrícia me ligou 1 semana antes. Dona Lúcia, o batizado do Gabriel vai ser no sábado, dia 15, na Igreja São Francisco, às 2 da tarde. A senhora vai, né? Claro que vou. É meu neto. Ah, ótimo. Olha, só um pedido. A senhora podia se arrumar um pouquinho? Sabe, vai ter muita gente, vamos tirar fotos. Nada demais, só um cuidado a mais com a roupa. Eu fiquei olhando para o telefone depois que ela desligou. Um cuidado a mais com a roupa. O que isso significava? Que eu não sabia me arrumar. Que eu era desleixada. Fui até o shopping, lugar que eu evitava porque tudo era caro, e comprei um talher bege clarinho, uma blusa de seda por baixo, um sapato de salto baixo combinado. Gastei quase R$ 500. Dinheiro que eu não tinha sobrado, mas era pelo meu neto, pelo meu lugar na família. No dia do batizado, eu acordei às 5 da manhã, mesmo a cerimônia sendo à tarde. Arrumei meu cabelo no salão, fiz as unhas, passei maquiagem. Olhei no espelho e vi uma senhora elegante, apresentável. Pronto, pensei. Agora eles vão ver que eu posso me encaixar no mundo deles. A igreja estava linda, flores brancas por todo lado, fitas azuis nos bancos, convidados bem vestidos conversando baixinho. Eu cheguei e procurei André. Ele estava perto do altar, com Gabriel no colo, conversando com o padrinho. Quando me viu, acenou de longe, só acenou. Não veio me cumprimentar, não me chamou para perto. Eu me sentei sozinho num banco no meio da igreja, no corredor, vendo tudo de longe. A cerimônia foi emocionante. O padre falou sobre a família, sobre o amor, sobre o compromisso de criar uma criança no caminho da fé. Eu chorei. Chorei pensando no meu atual, que adoraria estar ali. Chorei pensando em como eu tinha trabalhado tanto para que André tivesse uma vida boa. E agora ele tinha um filho, meu neto, a continuidade de tudo. Quando o padre terminou a unção, convidou os avós para se aproximarem. Meu coração disparou. Eu me levantei, limpei as lágrimas, respirei fundo. Andei até o altar. Os pais da Patrícia já estavam lá. Um casal elegante, ele de terno cinza, ela de vestido vinho. Eles pegaram Gabriel, fizeram carinho, tiraram fotos. Depois, foi minha vez. André segurava Gabriel. Eu me aproximei, os braços já se abrindo por instinto, o coração transbordando de amor. Meu neto, meu netinho lindo. Eu ia finalmente segurá-lo, sentir o peso dele nos meus braços, cheirar aquele cheiro de bebê que eu ainda lembrava de quando André era pequeno. E foi aí, foi naquele momento que tudo desmoronou. Mãe, por favor, suas mãos são de cozinheira, estão sujas, cheias de germes. Deixe a Patrícia e a babá pegarem o Gabriel.
As palavras não fizeram sentido na primeira fração de segundo. Meu cérebro recusou o que meus ouvidos ouviram. Mas então eu vi. Vi a mão dele segurando meu pulso, me impedindo de tocar no alto. Vi o olhar dele, meio envergonhado, meio irritado, como se eu tivesse feito algo errado só de existir ali. Vi Patrícia se aproximando rápido, pegando Gabriel dos braços da bebê, aquele sorriso aos lábios. Vi os convidados olhando. Vi a mãe de Patrícia com a boca entreaberta, chocada ou satisfeita, eu não soube dizer. Minhas mãos ficaram suspensas no ar, vazias, tremendo, sujas de cozinheiro, sujas, cheias de germes. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um grito numa caverna vazia. Eu olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que amassaram farinha às 3 da manhã para fazer pão que André levava para a escola. As mesmas mãos que limparam seu vômito quando ele teve catapora. As mesmas mãos que assinaram cheques, venderam terreno, esvaziaram poupança para realizar o sonho dele. As mesmas mãos que bordaram o macacão amarelo que Patrícia nem tirou da sacola. Sujas. Alguma coisa se rompeu dentro de mim naquele momento. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Uma clareza fria, cortante, que entrou pelos meus olhos, desceu pela garganta e se instalou no peito como uma pedra de gelo. Eu não disse nada. Abaixei as mãos devagar. Dei um passo para trás. Outro. E mais outro. As pessoas ainda olhavam. Eu virei as costas e saí da igreja. Devagar. Cada passo era pesado, mas eu não corri. Não chorei. Ainda não. Cheguei em casa e me sentei no sofá da sala, ainda com o talher bege que custou R$ 500 e com as unhas feitas que custaram mais 50. Fiquei ali, imóvel, olhando para as minhas mãos. Essas mãos que construíram tudo, que doaram tudo, e que agora eram sujas demais para tocar um bebê. No momento, as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de raiva, de humilhação, de perceber, finalmente, que eu tinha sido uma idiota. Uma idiota cega que confundiu amor com capacho, que confundiu sacrifício com submissão. Eu levantei, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Procurei o contrato do fundo fiduciário do Fusion, aquele que minha advogada, Dona Clara, tinha insistido para eu fazer quando dei o dinheiro ao André. Lúcia, pelo amor de Deus, protege teu dinheiro. Bota umas cláusulas aí, só por garantia. Eu tinha rido na época. Clara, é meu filho. Ele jamais faria algo errado comigo. Encontrei o documento. Li cada palavra, cada linha. E lá estava. Cláusula 8ª. Em caso de comprovada a conduta, desrespeito ou violação dos princípios de gratidão e respeito familiar, a instituidora do fundo tem o direito de cancelar o mesmo, com aviso prévio de 30 dias. Má conduta. Desrespeito. Violação dos princípios de gratidão e respeito familiar. Minhas mãos pararam de tremer. Peguei o telefone e liguei para Dona Clara. Clara, é a Lúcia. Preciso marcar uma reunião urgente. É sobre o fundo fiduciário do André. Eu quero cancelar tudo. Do outro lado da linha, o silêncio. Depois, a voz firme da minha amiga. Finalmente, Lúcia. Eu sabia que esse dia ia chegar. Pode vir amanhã de manhã no escritório. A gente resolve isso. Desliguei o telefone. Olhei de novo para minhas mãos. Essas mãos sujas de cozinheira. Essas mãos que construíram um império de amor que nunca foi reconhecido. Essas mãos que agora iam fazer justiça. Eu não estava mais tremendo. Estava firme, decidida. E pela primeira vez em 3 anos, desde que André abriu aquele maldito restaurante gourmet, eu senti que estava no controle da minha própria vida. André ia aprender. Patrícia ia aprender. Todos iam aprender que dignidade não tem preço. E que essas mãos sujas tinham mais poder do que eles jamais imaginaram. Acordei na manhã seguinte com os olhos inchados. Tinha chorado durante a noite, mas não era mais aquele choro de dor passiva, de quem aceita o sofrimento como destino. Era um choro de raiva, de indignação, de despertar. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. A mesma Lúcia de sempre, com as rugas de expressão, os cabelos grisalhos, as mãos calejadas. Mas os olhos tinham mudado. Havia fogo ali. Havia decisão.
Vesti uma calça jeans, uma blusa simples e fui direto para o escritório da Dona Clara. O céu estava cinzento, ameaçando chuva, e o vento frio batia no meu rosto enquanto eu caminhava. Cada passo era firme. Eu não estava mais fugindo. Estava indo de encontro à verdade, por mais dolorosa que ela fosse. O escritório da Clara ficava num prédio antigo no centro, 3º andar, sem elevador. Subi as escadas devagar, não por cansaço, mas porque estava organizando as palavras na cabeça. Como explicar para alguém que seu próprio filho, a pessoa que você ama mais que tudo na vida, te via como lixo? Como dizer que você foi humilhada publicamente e que, em vez de pedir desculpas, ele nem se deu ao trabalho de ligar para saber se você estava bem? Clara me recebeu com um abraço apertado. Ela é alguns anos mais nova que eu, 62, mas sempre foi minha amiga, minha confidente. Foi ela quem cuidou dos papéis quando o Antônio morreu. Foi ela quem insistiu para eu proteger meu dinheiro quando dei tudo para o André. E foi ela quem me olhou com aquela expressão de "eu avisei" quando contei o que tinha acontecido. "Senta aqui, Lúcia", ela disse, apontando para a poltrona de couro na frente da mesa dela. "Conta tudo, do começo, não deixa nada de fora." E eu contei. Cada palavra de André, cada olhar de Patrícia, o silêncio dos convidados, a sensação de estar no meio de uma multidão, exposta, humilhada. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eu deixei escorrer sem limpar. Não tinha mais vergonha de chorar. Chorar era mal. Ser pisoteada é que não era aceitável. Clara me ouviu em silêncio, os olhos fixos em mim, a mandíbula travada. Quando terminei, ela respirou fundo e disse, com uma firmeza que me deu força: "Lúcia, você tem todo o direito de cancelar esse foro. A cláusula está aí exatamente para isso. Desrespeito público, humilhação, má conduta. Está tudo caracterizado. E olha, eu vou ser bem direta contigo. Já era hora. Eu sei, eu melhorei. Eu fui cega. Eu fui burra. Você foi mãe." Clara corrigiu pegando minha mão. "E ser mãe às vezes cega a gente mesmo. Mas agora você acordou. E agora a gente vai fazer justiça." Ela pegou uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. "Esse é o contrato do fundo fiduciário. Você se lembra dos termos?" Eu balancei a cabeça. Lembrava vagamente. Na época, eu estava tão feliz em ajudar André que mal prestei atenção nos detalhes técnicos. Clara abriu o documento e começou a explicar, apontando para as cláusulas. "Você criou um fundo de R$300 mil, que é liberado mensalmente para o Fusion em parcelas de 10 mil. Até agora, eles já receberam quase 200 mil. Faltam ainda umas 12 parcelas. Se você cancelar agora, eles perdem acesso ao que resta. E mais, pela cláusula de má conduta, você pode exigir uma auditoria das finanças do restaurante. Se ele usou o dinheiro de forma inadequada, você pode até pedir ressarcimento parcial." Ressarcimento. A palavra ficou suspensa no ar. Eu não queria o dinheiro de volta. Queria dignidade de volta. Queria respeito. Mas sabia que, para André e Patrícia, dinheiro era a única linguagem que eles entendiam. "O que eu preciso fazer?" perguntei. "Primeiro, a gente precisa de provas concretas do desrespeito. O incidente do batizado é forte, mas testemunhas seriam úteis. Alguém viu? Alguém ouviu o que ele disse?" Pensei nos convidados. Dezenas de pessoas, mas nenhuma que eu conhecesse bem. Nenhuma que fosse do meu lado. Não sei se alguém falaria a meu favor, admiti. Eram todos amigos deles. Clara assentiu, compreensiva. "Tudo bem. A gente trabalha com o que tem. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Reúna tudo o que comprovar os sacrifícios que você fez por ele. Extratos bancários, recibos, anotações, tudo. E se tiver mensagens, e-mails, qualquer comunicação onde eles demonstrem desprezo, desrespeito, traz tudo." Saí do escritório com uma lista de tarefas e uma sensação estranha no peito. Não era alívio. Não era felicidade. Era propósito. Pela primeira vez em anos, eu tinha um objetivo que não era servir André, agradar André, sacrificar por André. Era me defender. Era me resgatar. Passei os dias seguintes mergulhada em papéis. Revirei gavetas, caixas, arquivos. Encontrei os extratos bancários dos últimos 3 anos.
As transferências eram gritantes. 10.000 por mês para o Fusion. Mas não era só isso. Havia outras transferências avulsas. 5.000 aqui para a reforma da cozinha. 3.000 ali para equipamento novo. 2.000 para salário atrasado de funcionário. Somando tudo, eu tinha dado a André quase 400.000 reais. 400.000. Sentei no chão da sala, cercada de papéis, e ri. Ri daquele jeito amargo, sem alegria. 400.000 reais. E minhas mãos eram sujas demais para tocar no neto. Continuei procurando. Encontrei as anotações que eu fazia num caderno velho, listando as despesas do sabor da vovó e as ajudas que eu dava a André. Cada linha era um soco no estômago. Paguei advogado para ele. 15.000. Emprestei para ele comprar carro da Patrícia. 40.000. Ajudei com casamento. 25.000. Eu nem sabia que tinha anotado tudo isso. Era um hábito antigo, de quando o Antônio estava vivo. Ele sempre dizia: Lúcia, anota tudo. Um dia você pode precisar. Meu Antônio. Ele saberia o que fazer agora. Ele sempre foi mais firme que eu, mais prático. Filho precisa de limite, Lúcia, ele dizia. Se não colocar limite, vira tirano. Eu achava exagero na época. Não achava mais. E Vocão, já precisou colocar limite em alguém que você ama? Já teve que escolher entre o amor que você sente e o respeito que você merece? Me conta nos comentários, porque essa é a decisão mais difícil que alguém pode tomar. Depois de reunir os documentos financeiros, eu sabia que precisava de algo mais. Algo que mostrasse não apenas o dinheiro que eu dei, mas o desprezo que recebi em troca. Clara tinha mencionado e-mails, mensagens. Eu não tinha nada. André e Patrícia nunca me incluíam nas conversas deles. Eu era sempre deixada de fora. Mas então me lembrei. Há uns 6 meses, André tinha vindo aqui em casa para pegar umas coisas que ele tinha deixado guardadas no quartinho dos fundos. Caixas de quando ele se mudou para o apartamento com Patrícia. Ele tinha dito que ia levar tudo, mas acabou levando só algumas coisas e pediu para eu guardar o resto só mais um tempo. Eu nunca mexi naquelas caixas. Nunca tive motivo. Até agora. Fui até o quartinho. 3 caixas de papelão, empoeiradas, empilhadas no canto. Abri a primeira. Roupas velhas, livros da faculdade, DVDs. Nada de útil. A segunda tinha documentos do restaurante, contratos com fornecedores, cardápios antigos. Interessante, mas não era o que eu procurava. A terceira caixa mudou tudo. Dentro dela havia uma pasta com impressões de e-mails. E-mails antigos, de 2 anos atrás, quando o Fusion estava sendo planejado. Comecei a ler sem muita esperança, só curiosidade. E então vi um e-mail de Patrícia para André, com o assunto sua mãe. Meu coração acelerou. Abri e li. Amor, sua mãe ligou de novo querendo saber se a gente vai jantar lá no domingo. Eu detesto quando ela insiste. Aquele botequim sujo dela me dá até enjoo. Como você comeu lá a vida toda e não pegou uma intoxicação alimentar é um milagre. Inventa uma desculpa, por favor. Diz que a gente está viajando, sei lá. Beijos. Botequim sujo. Detesto. Enjoo. As palavras dançaram à minha frente. Eu segurei o papel com tanta força que ele amassou nas bordas. Respirei fundo. Continuei lendo. A resposta de André. Tati, relaxa. Eu sei que é chato, mas a gente precisa manter ela feliz. O dinheiro dela ainda está sustentando a gente. Quando o Fusion deslanchar de vez, a gente se afasta mais. Por enquanto, aguenta aí. E sobre o botequim, eu concordo totalmente. Não tem comparação com alta gastronomia, mas ela não entende isso. É uma senhora simples. Coitada, coitada. Ele me chamou de coitada e disse que estava me mantendo por perto só pelo dinheiro, só pelo meu dinheiro. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair, mas eu tinha que continuar. Tinha que ver até onde ia o desprezo. Outro e-mail, 3 meses depois. Patrícia de novo. André, sua mãe apareceu no Fusion ontem sem avisar. Que mico! A Júlia da recepção não sabia o que fazer. Ainda bem que você deu um jeito de mandar ela embora. Você precisa deixar claro para ela que ela não pode aparecer aqui assim. Imagina se algum crítico gastronômico vê.
Eles vão achar que a gente é restaurante de beira de estrada. Nossa imagem não pode ser associada a aquilo. A resposta de André. Já conversei com ela. Disse que precisa ligar antes. Mas você conhece minha mãe? Ela é insistente. Olha, quando a gente tiver o bebê, ela vai se ocupar com o neto e para de encher. É só aguentar mais um pouco. Aguentar. Eu era algo para ser aguentado. Eu era um fardo, um embaraço, um problema. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Porque agora eu tinha a prova. Preto no branco. Não eram só palavras ditas num momento de raiva. Era planejado. Era pensado. Era real. Peguei todos os e-mails, coloquei numa pasta separada e liguei para Clara. Encontrei, eu disse, a voz firme. Encontrei as provas. No dia seguinte, voltei ao escritório dela com a pasta. Clara leu cada e-mail em silêncio, a expressão ficando cada vez mais dura. Quando terminou, ela tirou os óculos e me olhou com uma mistura de raiva e compaixão. Lúcia, isso aqui é ouro. É a prova concreta do desrespeito sistemático, da exploração financeira, da má-fé. Com isso, a gente não só cancela o fundo, como pode processar ele por danos morais, se você quiser. Eu não quero processar, eu disse. Eu só quero que ele sinta na pele o que é ser desprezado. Eu quero que ele entenda o que perdeu. Clara assentiu. Então a gente cancela o fundo e deixa ele se virar sozinho. Mas tem uma coisa que você precisa decidir. Como você quer que ele saiba? A gente pode notificar por carta, de forma discreta. Ou você pode confrontar ele pessoalmente. Confrontar. A palavra me assustou. Eu nunca fui de confronto. Sempre evitei brigas, discussões. Sempre fui a pacificadora, a que cedia, a que perdoava. Mas olhei para Clara e pensei nos e-mails, nas palavras botequim sujo, coitada, aguentar. Pensei nas minhas mãos estendidas para o meu neto e na rejeição fria do meu filho. Eu quero que ele saiba pessoalmente, eu disse. Eu quero olhar nos olhos dele quando eu disser que acabou. Clara sorriu. Não era um sorriso feliz, mas um sorriso de respeito. Você tem certeza? Porque não vai ser fácil. Ele vai reagir. Pode ser feio. Tenho certeza. Ele me humilhou publicamente. Eu vou me defender publicamente. Passei os dias seguintes me preparando. Clara redigiu a notificação oficial de cancelamento do fundo fiduciário. Ela também fez uma investigação discreta sobre a saúde financeira do Fusion. O resultado não me surpreendeu. O restaurante estava por um fio. As contas atrasadas, os fornecedores cobrando, o movimento irregular. O Fusion sobrevivia basicamente do meu dinheiro. Sem ele, era questão de meses até fechar. Essa informação me deu uma sensação estranha. Não era satisfação. Não era vingança. Era justiça. Uma justiça fria, matemática. André tinha construído um castelo de cartas, e eu era o vento que ia derrubá-lo. Mas não por maldade, por sobrevivência, por dignidade. Clara me ajudou a ensaiar o que eu ia dizer. Seja objetiva, Lúcia. Não deixe ele te manipular. Não deixe ele te fazer sentir culpa. Você não tem culpa de nada. Você foi mãe. Você foi generosa. Você foi explorada. Explorada. Essa palavra doeu, mas era verdade. Decidi que o confronto seria no evento de aniversário do Fusion. 3 anos de restaurante. André tinha mencionado numa mensagem rápida que ia fazer uma festa grande, com investidores, críticos, a nata da sociedade. Ele não me convidou diretamente, mas eu sabia da data. E eu ia aparecer, com Clara ao meu lado, com os documentos na mão, e com a verdade na ponta da língua. A noite antes da festa, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando as palavras na cabeça. Pensei em desistir 1000 vezes. Pensei em ligar para André, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava, que podia esquecer. Mas então lembrei das suas mãos me afastando do meu neto. Lembrei das palavras sujas, cheias de germes. Lembrei de botequim sujo. Lembrei de coitada. E a raiva voltou. Não era uma raiva cega, destrutiva. Era uma raiva lúcida, cirúrgica. A raiva de quem finalmente acordou e decidiu que merece respeito. Levantei da cama às 5 da manhã.
Tomei um banho longo. Vesti o mesmo tailleur bege que usei no batizado, mas dessa vez não era para agradar ninguém. Era para me lembrar. Para me lembrar de quem eu fui naquele dia e de quem eu me tornei depois. Clara chegou às 7 da noite. A festa começava às 8. Nós fomos juntas em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Quando chegamos na porta do Fusion, vi as luzes, a música, os convidados elegantes entrando. Meu coração disparou, mas eu não recuei. Pronta? Clara perguntou, segurando minha mão. Eu olhei para ela, olhei para minhas mãos. Essas mãos calejadas, enrugadas, trabalhadas. Essas mãos que construíram tudo. E disse com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Pronta. A entrada do Fusion estava iluminada com luzes brancas que piscavam suavemente, criando uma atmosfera de sofisticação que eu conhecia bem. Era o mundo deles. O mundo que André tinha construído com o meu dinheiro, mas do qual eu estava excluída. Não hoje. Hoje eu não era mais a mãe envergonhada que se escondia nos cantos. Hoje eu era Lúcia. E tinha uma mensagem para dar. Clara e eu entramos pela porta principal. A recepcionista, a mesma menina de cabelo preso que tinha me olhado com desdém meses atrás, nos cumprimentou com um sorriso profissional. Ela não me reconheceu imediatamente. Ou fingiu não reconhecer. Boa noite. Vocês têm convite? Não. Eu respondi, a voz firme. Mas eu sou a mãe do André. Lúcia. E esta é minha advogada, Clara. O sorriso dela congelou. Ah, deixe-me. Deixe-me avisar o chefe André que a senhora chegou. Não precisa, eu disse passando por ela. Eu sei onde ele está. O salão estava cheio. Talvez umas 80, 100 pessoas. Todos vestidos elegantemente, taças de vinho na mão, conversando em grupos pequenos. Reconheci alguns rostos das redes sociais do André. Influenciadores digitais, donos de outros restaurantes, jornalistas de gastronomia. A elite que André tanto queria impressionar. Ele estava no centro do salão, ao lado de Patrícia. Ela usava um vestido verde esmeralda, justo, com decote elegante. André estava de terno preto, sem gravata, o cabelo penteado para trás. Eles riam de algo que um homem de barba e óculos redondos estava dizendo. Pareciam tão felizes, tão perfeitos, tão falsos. Respirei fundo. Clara tocou meu braço, um gesto de apoio silencioso. Comecei a caminhar em direção a eles. As pessoas se afastavam naturalmente, abrindo caminho. Alguns olhares curiosos se voltaram para mim. Quem era aquela senhora de tamanho bege no meio de tanta gente moderna e estilosa? André me viu primeiro. A expressão dele mudou instantaneamente. Surpresa, depois algo parecido com pânico, depois raiva contida. Ele se desculpou com um homem de barba e veio na minha direção, Patrícia logo atrás. Os saltos altos dela batendo forte no chão de madeira. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele falou baixo, entre os dentes, o sorriso forçado ainda no rosto para manter as aparências. Vim conversar com você, eu disse calma. Você, Patrícia, e todas essas pessoas aqui. O rosto dele ficou vermelho. Mãe, não é hora nem lugar para... Não é hora? Eu o cortei, a voz subindo um pouco. Alguns convidados próximos começaram a olhar. Quando seria a hora, André? Quando você decidisse me ligar? Quando você sentisse que eu merecia sua atenção? Patrícia se aproximou, os olhos faiscando. Dona Lúcia, a senhora está causando uma cena. Por favor, vamos conversar em particular. Não, eu disse firme. Eu fui humilhada em público, no batizado do meu neto, na frente de dezenas de pessoas. Agora vocês vão me ouvir em público também. O salão começou a silenciar. As conversas foram morrendo aos poucos, como ondas que vão perdendo força. Todos os olhos se voltaram para nós. Clara estava ao meu lado, a pasta preta na mão, pronta. André tentou me pegar pelo braço. Mãe, por favor, você está passando vergonha. Vamos lá para a cozinha, a gente... Não me toca, eu disse me afastando. Minha voz ecoou no silêncio. Não toque em mim com essas mãos que me afastaram do meu próprio neto, lembra? Suas mãos são de cozinheira, estão sujas, cheias de germes. Foram essas as suas palavras. O silêncio agora era absoluto.
Até a música de fundo tinha parado, como se até o som ambiente estivesse prestando atenção. André empalideceu. Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. E você, já foi humilhado por alguém que devia te proteger? Já sentiu que tinha que engolir a dor para manter a paz? Me conta nos comentários, porque essa dor eu sei que não é só minha. Essas mãos, eu continuei, erguendo-as para que todos vissem. Essas mãos que você chamou de sujas são as mesmas que te alimentaram quando você era bebê. As mesmas que ficaram em carne viva de tanto lavar roupa quando a gente não tinha dinheiro para empregada. As mesmas que trabalharam 18 horas por dia no meu restaurante, o sabor da vovó, para que você pudesse estudar nas melhores escolas. Alguns murmúrios começaram a surgir, olhares de desconforto. André tentou falar, mas eu o cortei com um olhar. Essas mãos sujas venderam um terreno que meu marido deixou. Esvaziaram uma poupança de 20 anos. Pegaram um empréstimo no banco. Tudo para te dar 300 mil reais para abrir este restaurante. Eu fiz um gesto amplo, abrangendo o salão. Este lugar que você tanto se orgulha foi construído com o dinheiro do botequim sujo da sua mãe. Foi assim que você e a Patrícia chamavam o meu restaurante, não foi? Patrícia ficou lívida. Eu nunca... Eu tirei uma folha da pasta que Clara me entregou. Deixa eu ler aqui. E-mail da Patrícia para o André, 2 anos atrás. Aquele botequim sujo dela me dá até enjoo. Como você comeu lá a vida toda e não pegou uma intoxicação alimentar é um milagre. Os murmúrios se transformaram em exclamações abafadas. As pessoas começaram a se olhar, desconfortáveis. Alguns pegaram os celulares, provavelmente gravando ou mandando mensagens. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. André estava petrificado, os punhos cerrados ao lado do corpo. E a resposta do André, eu continuei, minha voz quebrando um pouco, mas ainda firme, foi: Pati, relaxa. A gente precisa manter ela feliz. O dinheiro dela ainda está sustentando a gente. Quando o Fusion deslanchar de vez, a gente se afasta mais. O impacto foi imediato. Vi nos rostos dos convidados uma mistura de choque, pena e julgamento. André e Patrícia tinham perdido toda a compostura. Ele parecia um menino pego fazendo algo errado. Ela tentava esconder as lágrimas, mas de raiva ou vergonha eu não saberia dizer. Vocês me usaram, eu disse. E agora as lágrimas escorriam no meu rosto também. Mas eu não as limpei. Deixei que todos vissem. Deixei que vissem a dor crua, sem máscara. Me usaram como caixa eletrônico. Me humilharam, me esconderam, me desprezaram. E eu deixei. Porque eu te amava, André. Porque você era meu filho e eu achei que amor de mãe era aceitar qualquer coisa. Mãe, eu... André tentou se aproximar, a voz embargada. Eu não... Foi um mal-entendido. Mal-entendido? A raiva voltou, quente e cortante. Mal-entendido é esquecer um aniversário. Mal-entendido é confundir um horário. Mas me impedir de tocar no meu neto, dizer que minhas mãos são sujas demais, me chamar de coitada, planejar se livrar de mim assim que você não precisasse mais do meu dinheiro. Isso não é mal-entendido, André. Isso é crueldade. Isso é desamor. O silêncio era pesado, opressor. Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, como se não quisessem estar associados àquela situação. Outros permaneceram, os olhos arregalados, testemunhando o colapso da imagem perfeita que André e Patrícia tanto cultivavam. Clara se aproximou de mim e me entregou um envelope. Eu o segurei com as 2 mãos, respirei fundo e disse: Conversei com minha advogada, dona Clara. Revisei o contrato do fundo fiduciário que criei para sustentar este restaurante e descobri que existe uma cláusula que me permite cancelar o fundo em caso de comprovada má conduta, desrespeito ou violação dos princípios de gratidão e respeito familiar. O rosto de André se transformou. O constrangimento deu lugar ao pânico puro. Mãe, não, você não pode. Posso sim, eu disse. E minha voz era de aço. E vou. A partir de hoje, o fundo fiduciário está oficialmente cancelado. Não haverá mais transferências mensais. Não haverá mais dinheiro da minha parte. Vocês estão por conta própria. A reação foi imediata. André cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago.
Patrícia soltou um grito abafado e agarrou o braço do marido. Alguns dos convidados, que pareciam ser investidores ou parceiros comerciais, começaram a conversar entre si, preocupados. A notícia de que o Fusion perdia seu principal sustento financeiro se espalharia rápido, muito rápido. Você vai me deixar afundar? André perguntou a voz rouca. Você vai destruir tudo o que eu construí? Você construiu? Eu repeti incrédulo. Você não construiu nada sozinho, André. Você usou o meu suor, o meu dinheiro, a minha vida e ainda teve a coragem de me desprezar por isso. Então não, eu não estou te destruindo. Estou apenas me retirando. Você quer ser independente? Quer fingir que não tem raízes humildes? Então seja, mas sem o meu dinheiro, sem o meu apoio, sem mim. Virei as costas. Clara me acompanhou. Comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo era libertador. Cada passo era uma afirmação de que eu valia mais do que eles me fizeram acreditar. Mãe, espera! André correu atrás de mim, a voz desesperada. Ele me alcançou perto da porta, segurou meu ombro. Eu parei, mas não me virei completamente. Eu sinto muito, ele disse, e pela primeira vez em anos parecia sincero. Eu errei. Eu fui um idiota. Um filho ingrato, mas por favor, não faz isso. Eu preciso de você. Você precisa do meu dinheiro. Eu corrigi, finalmente me virando para encará-lo. Não de mim. Nunca foi de mim. E a diferença, André, é tudo. Não é verdade. Ele insistiu, lágrimas nos olhos agora. Eu te amo. Você é minha mãe. Então por que me tratou como lixo? Minha voz quebrou. Por que disse que minhas mãos eram sujas? Por que riu de mim pelas minhas costas? Por que me escondeu como se eu fosse vergonha? Ele não tinha resposta. Não tinha, mas sabia que nenhuma seria suficiente. Ficou ali, parado, as lágrimas escorrendo, os ombros caídos. Pela primeira vez, eu vi meu filho como ele realmente era. Um homem inseguro, arrogante, que tinha sacrificado a dignidade da própria mãe para alimentar um ego frágil e uma imagem falsa. Adeus, André, eu disse, suave, mas firme. Quando você aprender o valor do respeito, do trabalho honesto, da humildade, talvez a gente possa conversar de novo. Mas até lá, você está sozinho. Saí do Fusion com a cabeça erguida. O ar frio da noite bateu no meu rosto e eu respirei fundo, enchendo os pulmões de liberdade. Clara me abraçou forte e nós duas ficamos ali, paradas na calçada, em silêncio. Você foi incrível, ela sussurrou. Eu fui verdadeira, eu respondi. Entrei no carro dela e olhei pela janela. Ainda dava para ver o interior iluminado do Fusion através das vidraças. André estava parado no meio do salão, sozinho, enquanto os convidados começavam a ir embora. Patrícia conversava nervosa com um grupo de pessoas que pareciam investidores. O castelo de cartas estava desmoronando, e eu, pela primeira vez em 3 anos, senti paz. Não era alegria, não era vingança satisfeita. Era paz. A paz de quem recuperou a própria voz. A paz de quem disse não para o abuso disfarçado de amor. A paz de quem escolheu a própria dignidade. Clara me levou para casa. Entramos, ela fez um chá e nós sentamos na minha mesinha da cozinha, aquela mesma mesa onde André tinha me pedido dinheiro anos atrás. Bebemos o chá em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. O que você acha que vai acontecer agora? Clara perguntou. Não sei, eu admiti. Provavelmente o restaurante vai fechar. André vai perder tudo. E eu perdi meu filho há muito tempo. Só aceitei hoje. Você fez a coisa certa, Lúcia. Eu sei, mas ainda dói. E doía. Doía como um membro amputado. Aquela dor fantasma que continua mesmo depois que a parte doente foi removida. Mas eu sabia que era necessário. Continuar sustentando o desrespeito seria me matar aos poucos, dia após dia, humilhação após humilhação. Clara foi embora perto da meia-noite. Eu fiquei acordada até tarde, sentada no sofá da sala, olhando para as minhas mãos. Essas mãos calejadas, enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Essas mãos que André chamou de sujas. Passei os dedos pelas palmas, sentindo cada calo, cada ruga, cada imperfeição. E pela primeira vez eu as vi pelo que realmente eram. Lindas. Lindas porque eram honestas. Lindas
porque construíram. Lindas, porque amaram sem pedir nada em troca. Minhas mãos nunca estiveram sujas. Eu sussurrei para o silêncio da sala. Sempre estiveram santas. Nos dias seguintes, as consequências começaram a aparecer. André tentou me ligar dezenas de vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens longas, pedindo desculpas, implorando uma segunda chance, dizendo que ia me dar. Eu não respondi. Patrícia também tentou contato, com um tom mais pragmático, falando em resolver a situação de forma madura, em pensar no futuro do Gabriel. Eu bloqueei o número dela. A notícia do que aconteceu na festa se espalhou rapidamente. Alguns sites de fofoca da cidade publicaram matérias sobre a briga familiar pública no restaurante Fusion. No restaurante, o Sabor da Vovó teve um aumento inesperado de clientes. Pessoas curiosas, querendo conhecer a mãe guerreira que enfrentou o filho ingrato. Eu não gostava da atenção, mas aceitava, porque não era sobre fama, era sobre dignidade. O Fusion começou a sangrar. Soube por terceiros que fornecedores estavam cortando o crédito, que funcionários estavam saindo, que os investidores estavam retirando o apoio. A imagem do restaurante estava manchada. E sem o meu dinheiro para tampar os buracos, o naufrágio era inevitável. Parte de mim sentia pena. A parte mãe, aquela que nunca morre completamente, que sempre vai ter um pedacinho de amor guardado, doía por ver meu filho afundando. Mas a parte mulher, a parte Lúcia, a parte que tinha dignidade e valor, sabia que era justo, sabia que era necessário. E Gabriel, meu neto, meu netinho lindo que eu mal toquei? Esse era o luto mais profundo. Mas eu sabia que proteger a mim mesma também era proteger ele. Que ensinar a André uma lição sobre respeito era, indiretamente, ensinar ao Gabriel. Que um dia, quando ele crescesse, talvez entendesse que a avó dele não foi má. Foi apenas humana. E humanos precisam de limites. 2 semanas depois do confronto, eu estava no Sabor da Vovó, preparando a feijoada de sábado, quando alguém bateu na porta dos fundos. Era tarde, o restaurante já estava fechado. Fui atender com o coração na mão, meio esperando ver André. Mas não era ela. Era Patrícia, sozinha, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo jeans e uma blusa simples. Parecia 10 anos mais velha. Dona Lúcia, ela disse, a voz cansada. Eu posso entrar? Só 5 minutos. Contra meu bom senso, eu abri a porta. Patrícia entrou devagar, como se estivesse pisando em território inimigo. Eu a guiei até a cozinha do Sabor da Vovó, aquela cozinha que ela tinha chamado de botequim sujo. Ofereci uma cadeira. Ela sentou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os olhos evitando os meus. Pode falar, eu disse, cruzando os braços. Não ia facilitar para ela. Não depois de tudo. Ela respirou fundo e quando começou a falar, a voz saiu trêmula. O Fusion vai fechar. Semana que vem. A gente não consegue mais pagar os fornecedores. Os funcionários estão saindo. Os investidores sumiram. Está acabado. Eu não disse nada. Apenas esperei. André está destruído. Ela continuou, finalmente me olhando. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ele não sai da cama. Não come. Só fica repetindo que perdeu tudo. O restaurante, a reputação. Você. A última palavra saiu como um sussurro. Eu senti uma pontada no peito, aquela dor de mãe que nunca morre completamente. Mas respirei fundo e mantive minha postura firme. E você veio aqui para quê, Patrícia? Para eu sentir pena? Para eu voltar atrás? Não, ela disse rápido, balançando a cabeça. Eu vim para pedir desculpas. De verdade. Sem segundas intenções. Sem esperar nada em troca. Eu a encarei em silêncio, esperando que continuasse. Eu fui horrível com a senhora. As lágrimas começaram a escorrer. Eu desprezei tudo o que a senhora fez. Eu ri do seu trabalho. Eu incentivei André a se afastar da senhora. Eu me achava melhor. Achava que a gente era superior. E eu estava tão errada, dona Lúcia. Tão errada. Por que a mudança de coração? Perguntei cética. Porque o dinheiro acabou? Não. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu finalmente entendi o que você disse naquela noite.
sobre dignidade, sobre respeito. Eu passei os últimos dias pensando em tudo o que aconteceu e eu vi o que me tornei. Eu me tornei uma pessoa amarga, superficial, cruel. E eu fiz o André se tornar pior ainda. Ela parou, respirou fundo e continuou. Eu estava grávida quando a gente abriu o Fusion, assustada, insegura, querendo provar para os meus pais que eu tinha feito a escolha certa casando com o André. Eles nunca aprovaram ele, sabe? Achavam que ele era comum. Então eu quis transformar ele em algo extraordinário. E no processo eu esqueci o que realmente importa. E o que importa? Eu perguntei, curiosa apesar de mim mesma. Caráter, ela disse, me olhando nos olhos. Gratidão, humildade. Tudo o que a senhora tem e que eu tentei apagar no André. Eu sinto muito, dona Lúcia, do fundo do meu coração. Não estou pedindo perdão porque quero algo em troca. Estou pedindo porque é o certo a fazer. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Parte de mim queria acreditar. Outra parte, a parte que tinha sido ferida profundamente, permanecia cautelosa. E André? Perguntei finalmente. Ele sente o mesmo? Patrícia hesitou. Ele está confuso, com raiva, principalmente de si mesmo, mas também da senhora, para ser honesta. Ele ainda não processou completamente o que fez. Ainda está preso no por que você me abandonou, em vez de por que eu te machuquei. Eu assenti. Era o que eu esperava. André sempre teve dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios erros. E você dois? O casamento? Não sei, ela admitiu. Eu acho que a gente precisa de um tempo separados. Eu vou voltar para a casa dos meus pais com o Gabriel. André vai ficar no apartamento. A gente precisa pensar no que realmente quer da vida. E Gabriel? Minha voz quebrou ao falar o nome do meu neto. Como ele está? O rosto de Patrícia se suavizou. Ele está bem. É um bebê feliz. Ele precisa da avó. Dona Lúcia, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas a senhora gostaria de ver ele? Passar um tempo com ele? Meu coração disparou. Ver meu neto. Tocá-lo. Segurá-lo finalmente. Mas eu tinha medo. Medo de me machucar de novo. Medo de ser rejeitada novamente. Eu vou pensar, eu disse, cautelosa. Mas obrigada por perguntar. Patrícia se levantou, ajeitou a bolsa no ombro. Obrigada por me receber. Eu não merecia. E, independente do que acontecer, eu quero que a senhora saiba. A senhora me ensinou uma lição que eu vou carregar para sempre. Sobre o que é ser forte, o que é ter dignidade. Depois que ela saiu, eu fiquei sozinha na cozinha, as palavras dela ecoando na minha cabeça. Será que as pessoas podiam realmente mudar? Será que Patrícia era sincera? Eu queria acreditar. Mas confiança quebrada leva tempo para ser reconstruída. E você, já deu uma segunda chance para alguém que te machucou? Como você sabe quando é hora de perdoar e quando é hora de se proteger? Me conta, porque essas decisões são as mais difíceis que a vida nos dá. Os meses seguintes foram de transformação. O Fusion fechou oficialmente um mês depois do confronto. Vi a notícia no jornal local. Restaurante gourmet fecha as portas após escândalo familiar. Senti uma pontada de tristeza, mas não de culpa. Eu não tinha destruído o André. Ele tinha destruído a si mesmo com arrogância e ingratidão. Soube que André estava trabalhando como cozinheiro numa lanchonete, um trabalho humilde, longe das luzes e do glamour que ele tanto buscou. Parte de mim queria ir até lá, ver como ele estava. Mas a parte sensata sabia que ele precisava daquele tempo. Precisava aprender na própria pele o que era trabalhar duro sem reconhecimento. O que eu tinha feito a vida toda. Patrícia cumpriu a palavra. 3 semanas depois daquela conversa na minha cozinha, ela apareceu no sabor da vovó com o Gabriel. Meu coração quase saiu pela boca quando vi aquele rostinho, maior do que eu lembrava, com olhinhos curiosos me observando. Ele pode ficar com a senhora algumas horas? Patrícia perguntou tímida. Eu preciso resolver umas coisas e eu acho que seria bom para vocês dois. Estendi os braços e dessa vez ninguém me impediu. Gabriel veio para mim, leve e quente, e eu senti um amor tão avassalador que as lágrimas vieram sem permissão.
Segurei meu neto finalmente. Minhas mãos, essas mãos sujas, tocaram aquela pele macia, aquele cabelo fino, e não havia nada de sujo ali. Só havia amor. Patrícia voltou 3 horas depois. Gabriel tinha dormido no meu colo, mamado a mamadeira que ela deixou, brincado com uma colher de pau na cozinha enquanto eu preparava um bolo. Quando ela chegou para buscá-lo, vi algo diferente nos olhos dela. Gratidão verdadeira. Obrigada, dona Lúcia, ela disse. A senhora não tem ideia do que isso significa. Tenho, eu respondi, passando Gabriel de volta para os braços dela. Significa família, família de verdade. As visitas se tornaram regulares. Uma vez por semana, depois 2, depois 3. Gabriel crescia. E eu estava presente. Patrícia e eu desenvolvemos um relacionamento cauteloso, mas respeitoso. Ela me contava sobre as dificuldades, sobre estar morando com os pais, sobre estar trabalhando pela primeira vez na vida como recepcionista num consultório médico. A queda do pedestal tinha sido dura, mas eu via que estava sendo transformadora. Meus pais estavam certos sobre algumas coisas, ela me disse um dia, enquanto tomávamos café e Gabriel brincava no chão. Eles disseram que caráter importa mais que aparência, que trabalho honesto vale mais que status falso. Eu não quis ouvir. Agora estou aprendendo na prática. E André? Eu perguntei. Ainda não tinha visto meu filho. Ele não tentava mais contato. Um silêncio pesado tinha se instalado entre nós. Ele está sobrevivendo, Patrícia disse, escolhendo as palavras com cuidado. O orgulho dele ainda está ferido. Ele ainda não consegue admitir completamente que estava errado. Mas eu vejo pequenos sinais de mudança. Ele pergunta sobre a senhora às vezes. E o que você responde? Que a senhora está bem, que está feliz, que o sabor da vovó está cheio todo dia, que a senhora recuperou a própria vida. E era verdade. Meu restaurante estava prosperando como nunca. Não porque eu mudei o cardápio ou modernizei o lugar, mas porque eu mudei. Eu cozinhava com uma alegria que tinha perdido. Eu recebia os clientes com um sorriso verdadeiro. Eu estava presente na minha própria vida. Também tinha começado aulas de dança de salão, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Fiz amizades novas com mulheres da minha idade que tinham histórias parecidas, de sacrifício, de dor, mas também de reconstrução. Descobri que eu não era só mãe do André ou o dono do restaurante. Eu era Lúcia. Uma mulher completa, com sonhos, com valor, com história. Foi num sábado chuvoso, quase 6 meses depois do confronto, que André finalmente apareceu. Eu estava fechando o restaurante quando vi uma figura encapuzada parada do outro lado da rua, debaixo da chuva. Algo em mim reconheceu aquela postura antes mesmo de ver o rosto. Era ele. Atravessei a rua com o coração disparado. André tirou o capuz quando me aproximei. Ele estava diferente, mais magro, com barba por fazer, olheiras profundas. Mas os olhos tinham algo que eu não via há anos. Humildade. Mãe, ele disse, e a voz saiu rouca. Eu posso conversar com você? Eu hesitei. Depois assenti. Vamos para dentro, você está encharcado. Entramos no sabor da vovó. Eu fiz um café, coloquei torradas na mesa. Hábito de mãe que nunca morre. André comeu devagar, como se não tivesse comido algo caseiro há muito tempo. Talvez não tivesse. Eu estava errado, ele disse de repente, sem olhar. Sobre tudo. Sobre você. Sobre o que realmente importa. Eu fui um idiota, mãe. Um filho horrível. Foi, eu concordei, sem suavizar. Ele precisava ouvir a verdade. Ele finalmente me olhou e vi lágrimas nos olhos dele. Eu passei os últimos meses trabalhando numa lanchonete, fazendo hambúrguer, limpando chapa, lavando louça, recebendo ordens de um gerente de 20 anos. E sabe o que eu percebi? Que aquilo é trabalho honesto. Difícil, cansativo, mas honesto. Igual ao que você sempre fez. E eu tinha vergonha de você por isso. Vergonha de você ser cozinheiro, de ter um restaurante simples, de ter mãos calejadas. Eu achava que você era menos, quando na verdade eu que era menos. Menos homem, menos filho, menos humano. As lágrimas escorriam abertamente agora. Eu sentia meu próprio coração apertado,
mas não cedia ao impulso de consolá-lo imediatamente. Ele precisava dizer tudo. Eu precisava ouvir tudo. Eu te humilhei. Ele continuou, a voz quebrando. No batizado do meu filho, do seu neto, eu te afastei dele. Eu disse que suas mãos eram sujas. Mãe, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu me odeio por isso. Essas mãos que me fizeram tudo o que eu sou, que me deram tudo o que eu tive e eu... Ele não conseguiu continuar. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como eu não via desde que ele era criança. Um choro de arrependimento verdadeiro, profundo, visceral. Eu me levantei, dei a volta na mesa e toquei o ombro dele. Só toquei. A abracei ainda. Não estava pronta. André, eu disse suave, mas firme. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Eu precisava me defender. Precisava te mostrar que dignidade não se negocia. Eu sei, ele soluçou. E você estava certa. Você estava certa em tudo. Eu não quero que você se odeie. Continuou. Quero que você aprenda, que você cresça, que você se torne o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Eu posso tentar recuperar sua confiança? Mesmo que leve anos? Pode, eu disse. Mas tem que ser com ações, não com palavras, com mudanças reais, não com promessas vazias. Eu vou fazer isso, ele prometeu. Eu juro que vou. Nós conversamos por horas naquela noite. André me contou sobre a falência do Fusion, sobre o desmoronamento do casamento com Patrícia, sobre o trabalho humilde na lanchonete, sobre as noites em claro refletindo sobre quem ele tinha se tornado. E eu escutei. Escutei com o coração mais leve, porque finalmente, meu filho estava sendo verdadeiro. Ele não pediu dinheiro. Não pediu para eu voltar atrás no cancelamento do fundo. Pediu apenas uma chance de reconstruir nosso relacionamento. E eu dei. Porque no fundo, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E eu ainda era mãe. Uma mãe que aprendeu que amar não significa se anular, mas sim se respeitar. A reconstrução foi lenta. André começou a aparecer no sabor da vovó uma vez por semana, ajudando na cozinha, sem perguntar nada em troca. No começo era estranho, mas aos poucos foi ficando natural. Ele reaprendeu receitas antigas, as mesmas que ele tinha desdenhado anos atrás. E eu vi nos olhos dele uma apreciação nova, genuína. Como você faz esse molho ficar tão bom? Ele me perguntou um dia, provando o estrogonofe. Amor, eu respondi sorrindo. E tempo. Não tem atalho, André. É tempero, paciência e cozinhar pensando em quem vai comer. Ele assentiu, pensativo. Era isso que eu esqueci no Fusion. Eu queria impressionar, não alimentar. Queria status, não conexão. Um ano depois do confronto, em domingo de sol, toda a família estava reunida na minha casa. André, Patrícia, que tinha voltado a se falar com ele de forma civilizada, mas mantinha uma separação, Gabriel, agora com 1 ano e meio, engatinhando pela sala, e a Clara, que se tornou praticamente parte da família. Fizemos um almoço simples, feijoada, arroz, farofa, vinagrete, as coisas que eu sempre fiz de melhor. E pela primeira vez em anos, senti que aquela era minha família de verdade. Não perfeita, mas real. Não sem cicatrizes, mas em processo de cura. André pegou Gabriel no colo e veio até mim. Mãe, você pode segurar ele um pouco? Eu vou ajudar a Patrícia com a sobremesa. Estendi meus braços. Essas mãos que já foram rejeitadas, mas que agora recebiam meu neto sem julgamento, sem barreiras. Gabriel veio para mim com um sorriso largo, balbuciando, vovó, do jeito dele. E naquele momento, segurando meu neto, vendo meu filho crescido finalmente, entendendo o valor do que eu construí, olhando para minhas mãos calejadas que seguravam aquela vida nova, eu soube que tinha feito a coisa certa. Doeu como nada nunca doeu. Mas valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Porque eu tinha recuperado não apenas o respeito do meu filho, mas principalmente o respeito por mim mesmo. E esse era o maior legado que eu poderia deixar. Não dinheiro, não status, não um restaurante famoso,
mas a lição de que dignidade é inegociável, de que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, de que ensinar limites, mesmo para quem amamos, às vezes é o maior ato de amor. Olhei para minhas mãos, essas mãos de cozinheira, essas mãos de trabalhadora, essas mãos de mãe, de avó, de mulher que sobreviveu e venceu. Elas nunca estiveram sujas, sempre estiveram sagradas. E agora, segurando meu neto, enquanto meu filho finalmente me olhava com respeito verdadeiro, eu sabia que essas mãos tinham erguido não apenas um homem, mas uma lição que atravessaria gerações. O verdadeiro valor de um legado não está no brilho, mas no suor e no amor de quem o construiu. A dignidade de uma mãe é inegociável. E o respeito é a base de qualquer amor familiar duradouro. Obrigada por ter chegado até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você se viu em algum pedaço dela, saiba que você não está sozinho. Todos nós merecemos respeito. Todos nós merecemos dignidade. E às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente dizer: não, não aceito ser tratado assim. Não importa quem seja. Minhas mãos, essas mãos que te ergueram, agora seguram meu próprio valor e nunca mais vou soltá-lo.